Olá, meu irmão, minha irmã, um feliz sábado, que a graça do nosso Deus esteja no coração de cada um de vocês. Um grande alô a você, amigo internauta também, amiga internauta. Seja bem-vindo ao nosso canal e seja sempre abençoado. É um prazer poder estar aqui neste santo sábado, no dia em que nós adoramos ao Senhor, podermos transmitir, a partir da Igreja Central de Pirassununga, essa mensagem de fé e esperança para você e para a sua família. Neste momento eu quero assim, desde já o meu cordial bom dia mesmo a todos vocês. Espero que a mensagem alcance seu coração e que neste momento de pandemia você possa, de fato, estar colocando a sua vida diante de Deus, entregando os seus problemas a Deus, tendo na certeza de que Ele é o seu consolador. Neste momento nós vamos ouvir uma música, A Colheita. E após essa música nós iremos ter um momento de oração, em que nós estaremos aqui intercedendo por algumas pessoas, e inclusive por você que é meu amigo e minha amiga aqui deste canal. Os campos estão brancos. Já podemos ver, desponta um novo dia, um novo amanhecer, há trabalho a ser feito, ainda há muito que colher. É Jesus que nos convida. O que vamos responder? Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador
Muito bem, que música linda, louvado seja o nome do Senhor. E é maravilhoso a gente cantar louvores a Deus. E mais ainda, saber de que nós temos uma missão, a missão de pregar o Evangelho para as pessoas. Eu quero dizer para você que a mensagem dessa manhã tem como título, Na Velocidade do Anjo. Nós temos uma mensagem para ser pregada a cada canto do planeta. E nós temos uma responsabilidade como igreja para transmitir essa mensagem ao redor do mundo. A mensagem de hoje está baseada em Apocalipse 14, 6 e 7. A mensagem do primeiro anjo, vamos assim dizer, quero dar uma ênfase específica no contexto da nossa responsabilidade, tá ok? E antes de adentrar na mensagem em si, eu quero aqui pedir em prol de algumas pessoas. O jovem Cristiano e a sua esposa Andreciane, e o seu filhinho Brian, o pequeno Brian Gabriel. Que Deus abençoe essa família abençoada aí de Santa Rita do Passa Quatro. O Cristiano é um jovem ancião da igreja, tem sido assim, uma bênção, um baluarte ali naquela igreja e naquela cidade. Que Deus abençoe a sua família, Cristiano. Também peço pelo Jerry e a família do Jerry. Jerry é lá de Descalvado. O Jerry é um guerreiro do grupinho ali em Descalvado. Tem feito o seu trabalho de forma extraordinária ali. E que Deus continue abençoando você, sua família. Sabemos aí dos baques que teve aí a família da Nádia, especialmente. Que Deus console o seu coração, Nádia, sua família no geral. E também quero aqui, em especial, pedir por Antônio Carlos Madalena. Antônio Carlos Madalena, ele é membro aqui da Igreja Central de Pirassununga. Não está morando atualmente aqui. Teve alguns projetos na sua vida. Mas ele também tem pedido oração nos seus planos. Que Deus, de uma maneira especial, abençoe ao irmão Antônio Carlos e a irmã Ioneco. Fica aqui o nosso abraço e o nosso carinho. Muito bem. Quero, neste momento, orar em prol dessas pessoas. E, na sequência, nós iremos para o texto sagrado. Oremos. Senhor, obrigado pela oportunidade de, neste momento, estar falando com os nossos queridos irmãos e os nossos queridos amigos. Que a mensagem fale ao coração da igreja e que fale ao coração das pessoas. Venha, ó Deus, perdoar os nossos pecados e transformar as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos o Evangelho. Em especial, peço aqui por Cristiano, Andreciane e o seu filhinho Brian. Por favor, cuide desta família. De uma maneira especial, peço pelo Jerry, a Nádia e os seus filhos. Cuide, ó Deus, daquela família, uma família guerreira que tem ali sido o baluarte da igreja, do Evangelho do Senhor na cidade de Descalvado. Também, Senhor Deus, o Antônio Carlos e a irmã Ioneco. Cuide, Deus, deste casal que dedico também a sua vida ao Senhor, e que o Senhor possa, de uma maneira especial, sempre abrir os olhos de todos os seus servos, para que, de uma maneira especial, compreendam cada dia mais a sua palavra. Esteja, Deus, com os irmãos da igreja de Descalvado, Santa Rita do Passa Quatro, Cristo Redentor, Porto Ferreira Central, a Zona Norte, e aqui na Central de Pirassununga. Abençoe a todos e abençoe a todos os nossos amigos internautas que estão apreciando esta mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu falei para vocês que a mensagem de hoje tem como título Na Velocidade do Anjo. E o texto base é Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Deus tem 3 mensagens e advertências para proclamar a todo cidadão do planeta. Mas, especificamente, nós não hoje entraremos nas mensagens em si. Nós queremos falar para você da preocupação e da necessidade que você tem de compreender essas mensagens, mas ao mesmo tempo ser o porta-voz dessas mensagens no contexto que exige, tá? E no contexto que exige a pregação dessa mensagem, nós temos uma obrigação bem clara. E o objetivo da mensagem nesta manhã é mostrar a urgente necessidade que nós temos em utilizar os meios digitais para o cumprimento da missão. E aí eu pergunto para você, tem você se preocupado com esse detalhe? Você que tem uma conta no Twitter, você que tem uma conta no Facebook, no YouTube, no Instagram e tantas outras mídias aí, o TikTok, você tem se preocupado em pregar a mensagem ou você tem se preocupado em ganhar seguidores
e ao mesmo tempo não transmitir o conteúdo que o evangelho exige. Se porventura estou falando para você que de repente tem sido midiático, mas ao mesmo tempo não tem procurado levar a mensagem da salvação para as pessoas, eu sinto muito em te dizer, mas você precisa abrir os seus olhos, tá legal? Porque haverá uma cobrança muito grande para você e para mim também. Abra sua Bíblia em Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Nós vamos aqui ler Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Diz assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Preste atenção que o anjo tem pressa. Há uma pressa do anjo aqui nesse contexto. Isso é muito interessante a gente compreender isso. Deus nos chamou para pregarmos as 3 últimas mensagens de advertência ao mundo. Quando você olha, por exemplo, Apocalipse 14, 10, aqui está algo muito interessante para o chamado à pregação dessas mensagens. Aqui diz assim, Apocalipse capítulo 10, versículo 11. 10, 11, diz assim: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse texto está para os adventistas especificamente. Está bem claro o contexto da responsabilidade de pregar a mensagem profética. Nós temos uma responsabilidade. Nós devemos, dentro desse contexto da responsabilidade da mensagem profética, anunciar a segunda vida iminente de Jesus. Quando a gente vai para Apocalipse 14, verso 14, abra sua Bíblia, Apocalipse 14, verso 14, diz assim, ó: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Eu quero dizer uma coisa para você. A mensagem não é para você colocar medo nas pessoas. Infelizmente, há algumas pessoas que tendem a pegar o Evangelho, pegar o Apocalipse e amedrontar as pessoas. Ninguém deve ir a Deus por medo. As pessoas precisam ir a Deus por amor, por conversão, por entrega. E você, como possui a mensagem do Senhor, o conhecimento dessa mensagem, você não deve amedrontar as pessoas, espantar as pessoas. Pelo contrário, você deve levar esperança para as pessoas. Imagine só, nesse mundo de pandemia. Imagine nós termos que assustar as pessoas no momento de pânico. As pessoas já estão assustadas. É claro que todo ser humano é culpado diante de Deus. E o que a gente precisa levar para as pessoas é que elas devem se arrepender dos seus pecados e entregar a vida a Jesus, pois o tempo está chegando, o tempo final está chegando. E a gente precisa sim falar do juízo para ela. Mas o juízo não é para meter medo nas pessoas. Nós precisamos levar as pessoas a compreender o juízo e entenderem que é sim uma mensagem solene e que elas precisam abandonar os seus pecados, confessar os seus pecados a Deus e manter uma vida nova para com Deus. Sabe, amigo, irmão, querido, nesta manhã, amigo internauta, a mensagem do Apocalipse contém a boa nova da segunda vinda de Jesus. E é a nossa obrigação falar isso. Permita-me contar uma história da minha vida. É mais ou menos o ano de 1994, mas um bom tempo, né? Eu aí era um garoto ali, bem jovem ainda. Eu conheci a mensagem do Evangelho ali, a mensagem adventista. E eu frequentava uma igrejinha lá no bairro Santana, na cidade de Conceição da Barra, lá na minha terra. E aí, desde já, mando um abraço a todos os moradores do meu município, da minha terra aí. Eu saía da minha casa, eram 5 quilômetros. Eu pegava o ônibus e todo sábado estava 8 horas da manhã. E 8 horas da manhã, lá estava o irmão Elias Alves. 8 horas. Ele abria ali a Bíblia e começava a estudar a Bíblia. Aquele homem simples. O irmão Elias, ele
não tinha aí um português muito claro. Não estudou tanto. O irmão Elias, inclusive, aprendeu a ler com a Bíblia. Olha que legal. Mas o irmão Elias tinha uma qualidade muito interessante. Ele tinha o prazer em abrir a Bíblia e ensinar a Bíblia para as pessoas. E todos os sábados, eu chegava 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, estava lá a classe bíblica funcionando. Olha, e aí eu pergunto para você, nesta manhã, você que é membro da igreja, você que é ancião, você que é diretor do trabalho missionário, diretor da escola sabatina, você que conhece as escrituras, qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para alguém? Qual foi a última vez que você fez uma classe bíblica para que as pessoas pudessem conhecer sobre Jesus? Sabe, às vezes as pessoas ficam esperando só o pastor mandar. Gente, você foi chamado para ser missionário. Ellen White diz que todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como missionário. E o interessante é que o irmão Elias Alves, ele era um missionário. Ele, ali naquele contexto, por alguns meses, ele tinha aquela classe bíblica e ele fez um apelo. Na realidade, ele fez um apelo. E o apelo que ele fez, eu tomei a decisão pelo batismo. Louvado seja Deus, já se passaram um bom tempo e hoje eu sirvo a Deus nesta igreja como pastor. Mas, naquela época, nós tínhamos algo interessante. Quando nós olhávamos, por exemplo, para esse texto bíblico, Apocalipse 14, verso 6, nós tínhamos em mente que, para pregar o evangelho, esse anjo que voa, nós associávamos a pregação do evangelho, a mensagem desse anjo, com a comunicação. Lá era muito forte a questão da comunicação, e é até hoje, pelas rádios Novo Tempo, louvado seja Deus. O projeto Novo Tempo começou ali, naquele contexto das rádios, né? Então ali, o que a gente entende? A gente via que, através das ondas do rádio, através da televisão, né? À época a gente não falava em internet, nós tínhamos, assim, a nítida certeza de que Deus utilizaria os meios de comunicação para a pregação. Tanto é que a Rádio Mundial Adventista já faz um trabalho extraordinário há mais de 4 décadas. O que a Rádio Mundial Adventista faz? Ela pega, por exemplo, rádios e ali coloca na programação da Rádio Mundial e solta esses rádios por paraquedas. E esses rádios caem em muitos países fechados que dificilmente nós entraríamos lá para pregar o Evangelho. E tem pessoas se convertendo aos milhares por causa dessa iniciativa. Sabe, amigo, eu quero dizer uma coisa para você. A mensagem de Deus precisa ser pregada. E quando você e eu hoje olhamos para esse mundo que a gente está vivendo hoje, de pandemia, neste contexto, a gente observa como que Deus tem os meios para que nós preguemos o Evangelho. Agora eu pergunto, tem você se preocupado com a pregação do Evangelho? Você que tem aí o seu celular na mão, você que tem o seu Facebook, o seu Instagram, seu Twitter, enfim, as suas redes sociais. Que tempo da sua vida, do seu dia você dedica para a pregação do Evangelho? Que tempo do seu dia, por exemplo, você dedica para aprender, né, novos conhecimentos, quem sabe uma faculdade, uma nova língua, né, um novo idioma aí para você, inclusive se capacitar para o trabalho e ao mesmo tempo ser uma bênção na pregação. Sabe, amigos, Deus vai cobrar de você se o tempo que você tem, você está desperdiçando. Olha só, eu quero aqui falar um pouco do início da comunicação adventista, nesse contexto de pregação. E louvado seja Deus que a igreja sempre procurou estar à frente nesse contexto da tecnologia. Talvez alguns criticavam, talvez alguns associaram como uma obra maligna, mas na realidade a gente vê Deus utilizando os meios de comunicação. Por exemplo, em 1929, H.M. Richards foi o idealizador, né, o primeiro evangelista, rádio evangelista no mundo, né? Em 1937 ele criou o programa A Voz da Profecia. Olha que bênção, o primeiro programa radiofônico do mundo foi A Voz da Profecia. Em 1943, um brasileiro chamado Roberto Mendes Rabelo, conhecido como o Pastor Rabelo, né? Saudoso orador da Voz da Profecia, ele foi quem iniciou o projeto Voz da Profecia no Brasil, no rádio brasileiro. O Voz da Profecia é o primeiro programa de rádio cristão no Brasil.
Tá? Isso é muito interessante. 1962, saudoso também, Alcides Campolongo. Quantos evangelismos o pastor Alcides fez? Quantas igrejas aqui na nossa região de Campinas foram fundadas por este homem, esse gigante que pregou o evangelho? O pastor Alcides Campolongo, em 1962, ele, pela fé, iniciou o programa Fé para Hoje, na antiga TV Tupi. O programa Fé para Hoje foi o primeiro programa da televisão brasileira, o primeiro programa evangélico da televisão brasileira. Olha só que interessante. E aí surgem as rádios Novo Tempo, Espírito Santo, uma rede de rádio, e aí se espalharam pelo Brasil. A gente tem Salvador, Curitiba, Nova Odessa, né? Aqui nessa região de Campinas, enfim, rádios espalhados, Belém e assim por diante. Tem aí a TV Novo Tempo, que com muito sacrifício, eu lembro que nós ficávamos felizes, as notícias, e aí era muito distante, e a gente lembra de pessoas que começaram esse trabalho de forma assim, grandiosa, né? Outro dia eu estava ouvindo na TV Novo Tempo aí o pastor Elro Brau, que é o nosso presidente aqui, contando a história de como começou ali a ADSAT. Eles pegavam antenas parabólicas nas costas, subiam nas igrejas, e ali eles faziam as transmissões, né? Aquele programa, por exemplo, Atos 2000, com o pastor Henry Fairabi, e aí eles faziam as transmissões, captação às igrejas, e os irmãos ali na igreja recebiam o sinal da Novo Tempo. Eles alugaram um satélite. Irmãos, tudo começou com dificuldade, tudo começou com alguém que sonhou. E muitas dessas pessoas talvez foram criticadas. Mas eu quero dizer uma coisa para você, amigo e amiga. Hoje você tem a Novo Tempo em sua casa. Hoje você tem a Novo Tempo alcançando 70 milhões de lares brasileiros, ou mais. Hoje você pode em casa ter essa oportunidade de assistir e de participar. Só que há um grande problema aí. Há muita gente que cruzou os braços. Há muita gente que está em casa simplesmente e não mais quis pregar o evangelho. Achou que a Novo Tempo simplesmente era a igreja e pronto. Eu quero dizer uma coisa, a igreja é aquela que sai, é aquela que vai. É claro que hoje nós estamos num contexto de pandemia e não estamos podendo nos aglomerar. Precisamos respeitar aí, né, as autoridades, os decretos. Mas a igreja, o que é a igreja? Você parou para pensar o que é a igreja? Igreja é estar em quatro paredes somente? Essa pandemia mostrou a realidade da igreja. Essa pandemia mostrou que se você, por exemplo, não estiver firme na unidade de escola sabatina, você simplesmente está perdendo a oportunidade. Quantas pessoas estão perdendo a oportunidade de estar congregando com a igreja porque ainda não aderiu à tecnologia? Amigo, eu quero que você entenda uma coisa. Homens e mulheres pregaram no passado, pagaram um preço, as condições difíceis, tiraram do bolso, para que você, eu e hoje pudéssemos ter toda a estrutura tecnológica que a igreja oferece. Tá? Pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas sonharam. E nós fomos abençoados, estamos sendo abençoados pelo sonho dessas pessoas. Só que o problema é que muitos ainda, talvez eu esteja falando para você aí de Descalvado, você de Santa Rita do Passa Quatro, você da Igreja do Cristo Redentor, você da Igreja de Porto Ferreira Central, você da Igreja da Zona Norte, você da Igreja de Pirassununga Central. Talvez eu esteja falando para você que ainda não caiu a ficha. Talvez eu esteja falando para você ainda que ainda não compreendeu a necessidade de utilizar os meios de comunicação para a pregação. E aí, talvez você que também é o nosso internauta, amigo, membro da igreja em qualquer parte do planeta, talvez você ainda não compreendeu a urgente necessidade de nós pregarmos na velocidade do anjo. Nós precisamos aprender da Bíblia, aprender da lição da escola sabatina, estudarmos, buscarmos a Deus em oração. Estamos aí no projeto da Semana Santa, e o programa de oração é orar pela manhã, 6 da manhã, meio-dia e às 18 horas. Irmãos, vamos buscar o clamor do Espírito Santo. Estamos no projeto Envolve. Olha que bênção, a igreja está evangelizando através da internet e abençoando muitas pessoas. Se você ainda não participou, ainda não aderiu, por favor, acorde. Acorde, sabe por quê? Porque se você não caiu a ficha, os meios de comunicação, na verdade, eles existem
para a pregação do Evangelho. Eles existem para a pregação do Evangelho. E eu quero dizer uma coisa para vocês, eu quero ler agora um texto de Ellen White sobre esse assunto. Olha só o que Ellen White fala sobre a comunicação. Parece que ela está falando para nós hoje, né? Esse texto, muito tempo atrás escrito, olha o que ela diz. Ela diz assim, ó: Deus dotou homens de talentos e capacidade inventiva, a fim de que seja efetuada a sua grande obra em nosso mundo. As invenções da mente humana parecem proceder da humanidade, mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem inventados os rápidos meios de comunicação para o grande dia de sua preparação. Olha só que bênção, irmãos. Ellen White está falando que Deus é quem está por trás de todas essas invenções. Isso está em seu livro Fundamento da Educação Cristã, página 408. Para pensar nisso. Televisão, que as pessoas falavam que era do diabo, né? Rádio, que as pessoas falaram que era do diabo. E internet, eu quero dizer uma coisa para você. Infelizmente o diabo faz um mau uso dessas coisas, sim. E infelizmente muitos fazem mau uso, sim. Muitos irmãos, inclusive, fazendo mau uso da internet. Fazendo fofoca na internet. Criticando aí o evangelho na internet. Sabe qual é o problema hoje, muitas vezes? É o chamado fogo amigo. Os problemas existem na igreja? Claro que existe, a igreja não é perfeita. Sabe por quê? Porque você que está sentado aí não é perfeito. Se você for, por exemplo, para a lua sozinho, você vai causar um problema lá. E aí as pessoas querem uma perfeição da igreja que ela não tem. Parece que vocês não leem a Bíblia. Adão, antes do pecado, criou um problema no Éden. Davi criou um problema em Israel. E aí pega a história dos discípulos, eles criaram um problema na igreja. E parece que as pessoas querem que nós não tenhamos problemas. A igreja sim tem problema, porque você é problemático, é problemática também, assim como eu. E ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus, né? O Espírito Santo para nos batizar, e aí sim nos purificar dos pecados, dos nossos vícios, dos nossos problemas. Meu amigo, se você é um daqueles, ou é uma daquelas, amiga, que vivem na internet, só compartilhando fofoca, só compartilhando tragédias, só compartilhando desgraças, problemas internos da igreja, ou problemas do país politicamente, entrando nessa onda aí de briga política, meu amigo, olha, eu quero dizer uma coisa para você, Deus vai cobrar de você, viu? Se o tempo que você tem para pregar o evangelho, se o tempo que você tem para utilizar os meios de comunicação, para levar avante a missão do evangelho, você está gastando com aquilo que não deve, sendo que você deveria estar estudando a Bíblia, aprendendo as Escrituras, para estar transmitindo as últimas mensagens de advertência ao mundo, está fazendo outras coisas. Amigo, para pensar, preste atenção, sabe? Ellen White está escrevendo aqui, neste momento parece que ela está escrevendo neste momento de pandemia, quando as igrejas estão fechadas, e nós precisamos pregar. Nós estamos aí, meus irmãos, nesse contexto, querendo nos reunir e não podermos. Sabe, no início da pandemia, ano passado, muitos estavam com a preocupação em fugir. Enquanto nós deveríamos estar pregando para as pessoas, enquanto as pessoas estavam gemendo com medo, muitas delas tirando a vida, muitas delas perdendo a oportunidade da salvação, e muitos irmãos brigando e criticando, e nessa hora mandando todo mundo ir para a roça. Eu sei que vai haver um tempo que a gente vai ter que fugir, mas não era a hora ainda, e o tempo está mostrando que não era para você sair, é para você mostrar o evangelho para as pessoas. Sabe onde as pessoas estão? Elas estão nas cidades. Como é que você vai fugir agora, sendo que as pessoas estão na cidade, precisando de Jesus, precisando do Espírito Santo? Meu irmão, minha irmã, pare para pensar nisso. Eu quero dizer uma coisa para você, quantas pessoas, irmãos? Eu falo que como pastor eu senti muito isso. Na hora que eu mais precisei dos irmãos, e muitos deles, sabe o que eles fizeram? Eles fugiram para as lives, eles fugiram para buscar, sendo que eles deveriam estar buscando em casa, na Bíblia,
no espírito de profecia, na oração. Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes muitos irmãos deixam de apoiar o seu distrito pastoral, porque parece que ele acha que a grama do outro lado é melhor do que a grama que ele tem na igreja. De repente ele não gosta muito do ancião, ele não gosta muito do pastor, e aí ele fica viajando, pulando de galho em galho. Fala, não, eu vou aproveitar um pouco. Mas o que você tem aproveitado? Quando você ouve, por exemplo, e você deve, claro, deve buscar na internet mensagens que te edifiquem. Só que na hora do culto, na hora da escola sabatina, sabe onde você tem que estar? Na sua igreja. E onde a sua igreja está hoje? A sua igreja, sabe onde está? Está no Zoom, está na internet. Nós estamos aqui, por exemplo, a partir de Pirassununga, fazendo um sacrifício para que a mensagem chegue até você, aí de Descalvado, de Santa Rita do Passa Quatro, Cristo Redentor, Porto Ferreira, Zona Norte e Pirassununga Central. E onde você está? Sabe, você não caiu a ficha que você ainda tem que baixar um Zoom, por exemplo, e você precisa estar na comunidade dos crentes? E a comunidade dos crentes, hoje, é o distrito pastoral, por exemplo, aqui de Pirassununga. O distrito, por exemplo, lá de Valinhos, o pastor, ele vai estar procurando cuidar do distrito dele. O distrito do Jardim São Pedro, do meu amigo pastor Delmer, ele está ali na preocupação de cuidar do distrito dele, das ovelhas dele, e assim por diante. Amigo, se você não compreendeu que o mundo que você precisa pregar o evangelho é a sua região, eu não sei o que falar para você. Eu não sei qual é o plano que você tem para a pregação do evangelho. Eu não estou brincando com você. A igreja não está brincando. Ela compreendeu isso. Há uma necessidade. Aqui na PAC já compreendeu isso há muito tempo. Louvado seja Deus, porque nós estamos numa associação em que a administração deste campo, pelo menos há 2 anos, já previu as coisas, não que imaginávamos uma pandemia, mas num contexto tecnológico. A associação ela é preparada já nesse contexto. Se hoje não tivesse, por exemplo, aquele prédio da associação, se de repente hoje o nosso presidente, junto à administração, tomasse a decisão seguinte, olha, a partir de hoje, o prédio da PAC vai se tornar uma escola, mais uma escola em Campinas. Hoje, a PAC tem totais condições de trabalhar de forma remota, de suas casas. Cada departamental, cada funcionário e servidor em sua casa, como o chamado home office, e ainda assim nós atendermos a igreja. Louvado seja o nome do Senhor, que visão extraordinária. Então Deus utiliza pessoas para que tenham essa capacidade, para que nos ajudem nesse sentido, e nós precisamos entender isso, e nós como igreja do distrito precisamos compreender isso, porque aqui, por exemplo, o nosso campo tem essa visão, e essa visão do campo está ajudando a gente a superar melhor essas dificuldades que a gente está passando. Olha, irmãos, nós vamos ter agora, por exemplo, a Semana Santa. Semana Santa será toda online. Já existe todo um projeto nesse campo. Esse campo, por exemplo, tem o Envolve, você está vendo aí, 21 madrugadas, 4h59 da manhã, e 21 madrugadas. Sabe quantas pessoas estão participando? Cerca de 10 mil ligados ali. Vamos levar em consideração que em cada família tenha 4 pessoas assistindo. 40 mil pessoas, 4h59 da manhã, 21 madrugadas. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que vai acontecer a partir de amanhã. A partir de amanhã, dia 27. Hoje, sábado de manhã, estou falando para você, igreja do distrito de Pirassununga. Né? Na verdade, perdão, não é a partir de amanhã, é a partir de hoje, desculpe. Porque nós vamos começar hoje à noite. Tá? Hoje à noite mesmo. Nós estaremos começando às 8 da noite. Tá legal? Fique ligado, tá? Amanhã já é o segundo dia, será o segundo dia. Então, hoje à noite, nós estaremos iniciando a Semana Santa. E você, como membro da igreja, precisa captar essa mensagem. Você recebeu, por exemplo, um link. Você ouviu lá o pastor Adailson Fonseca falando um vídeo, mostrando um link para você. Tá? Se você parar para pensar, irmãos queridos, inclusive eu gostaria que você pudesse agora novamente assistir a esse vídeo do pastor Adailson Fonseca. Preste bem atenção nesse vídeo. Eu queria que você prestasse bem atenção nesse vídeo. E você recebeu um link, eu vou mandar esse link novamente para você. Se você ainda não convidou amigos, se você ainda não mandou esse link para alguém, você envie esse link, para que a pessoa, à medida que ela clicar nesse link, ela vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp.
E você, meu amigo, minha amiga, esteja orando por essas pessoas. Separe pelo menos 10 pessoas, 10 amigos. Desses amigos, sabe o que você vai fazer? Você vai alimentar esses amigos e vai convidá-los para a Semana Santa. Você vai enviar o link, tá bom? Você vai receber o link da pregação de hoje à noite. E você vai compartilhar esse link com seu amigo. Esperamos que essa semana, restaurados em Cristo, que é chamada Semana Santa, estaremos começando. Você e seus amigos sejam abençoados. Amigos, o tempo é agora, meu irmão e minha irmã. O tempo é agora para pregar o Evangelho. Abraços interrompidos, reencontros adiados e as telas que nos ajudam a manter vínculos são as mesmas que nos atualizam de que as sirenes de ambulâncias não param. UTIs lotadas, exaustão física e mental e as quase 300 mil mortes nos lembram da situação frágil que vivemos diante desse mundo escuro. Você percebe o seu casamento à beira da separação? As portas do seu comércio estão fechadas? O desemprego te priva do alimento diário? As dívidas não te deixam dormir? E para você, Deus não passa de uma ilusão? Teria alguma possibilidade de restauração de todo esse caos? Você quer a sua vida restaurada? Então clica nesse link aqui embaixo e tem acesso a um dos nossos grupos de WhatsApp. E participe da nossa semana online, Restaurados. De 27 de março a 3 de abril, sempre às 20 horas. Sabe, queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Se eu falo para alguém da igreja que ainda não compreendeu a importância de se conectar para o bem, faça o quanto antes. Se você está se conectando para o mal, as coisas do mal, as coisas do pecado, amigo, peça perdão a Deus. Se você não consegue, joga esse computador fora então. Aí você usa o celular, sem internet, sem aplicativo, sem nada. Mas se você sabe utilizar para o bem, esse é o momento que Deus está te chamando. Esse é o momento que o Senhor chama a mim e a você para pregar o Evangelho, querido irmão, querida irmã. Utilize as redes sociais com propósito. Não desperdice tempo com coisas que não têm proveito. Se você ainda não baixou o aplicativo Zoom, por favor, faça o quanto antes. E você que sabe utilizar, vai lá na casa de alguém que não sabe. Ensine o irmão, a irmã a fazer isso. Valorize, que se você estiver usando o Zoom, a sua unidade de escola sabatina estaria funcionando bem. Nós temos o 7Me que você pode baixar também. Você funcionar a sua unidade de escola sabatina. Cadê você? Você que é membro da igreja, você é membro da escola sabatina? Onde está você? Onde estão os alunos da escola sabatina? Onde estão os professores da escola sabatina neste momento? Ah, você está acostumado a só se reunir presencialmente? Amigo, o mundo mudou. Olha só essa pandemia o que fez conosco. A nossa igreja hoje está no contexto virtual. E se a gente tiver mais dias precisando disso, você o que vai ser? Entre nessa realidade, busque a Deus, busque ajuda. Se não sabe, busque ajuda. Mas por favor, não fique de fora. Não olhe para as mídias sociais como algo maligno. Infelizmente o diabo usa como mal. Mas Deus utilizou para o bem e utiliza para o bem a criação de Deus. Quando Deus utilizou alguém para formar a internet, tudo que você tem hoje, essas redes sociais, é para que você pudesse usar para o bem, para a salvação das pessoas, para a edificação das pessoas. Sabe, amigos, nós estamos reunidos, sim. Hoje mesmo nós estamos reunidos. Estamos no Zoom, tá vendo? Estamos aqui. E aí, você de Descalvado, está no Zoom? Você está A nossa igreja adventista do sétimo dia, do distrito de Pirassununga, está no Zoom, exercendo a comunhão, o relacionamento e a missão. Você está Descalvado? Santa Rita do Passa Quatro? Você está? Cristo Redentor? Você está Cristo Redentor? O que você tem feito? Você está aqui, neste Zoom? Você, Porto Ferreira, está no Zoom? Cada irmão está aqui. Olha, vamos, irmãos. Zona Norte está no Zoom. Pirassununga Central, a igreja com mais influência, está no Zoom. Pare para pensar. Pare para pensar. Amigo, eu quero concluir. E antes de chamar aí o
pastor Fernando Iglesias, que irá cantar para nós uma música, Vamos para o Lar. Eu queria mencionar para vocês que na realidade é o seguinte: Deus chamou a mim e chamou a você para este tempo, para que nós preguemos na velocidade do anjo. E a velocidade do anjo hoje, a única forma que nós temos para pregar o evangelho, para alcançarmos as pessoas, é através das redes sociais que a gente tem hoje, das mídias. Porque como é que a gente vai entrar num condomínio fechado se a gente não pode? Ouça essa música, abra o seu coração, permitam o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu posso ouvir, é o poder dos ventos, é o rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos, e ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos, e ao Jesus chama, nós vamos para o lar.
ao Jesus chama. E ao Jesus chama. E ao Jesus chama. Meu Jesus virá em glória pra chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão pra encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama. E ao Jesus chama. E ao Jesus chama. Vamos para o lar, para o lar, para o lar. Que alegria poder ouvir uma música tão maravilhosa como essa, né? Sabe, Jesus quer nos levar para o lar. Será que você, como adventista do sétimo dia, quer ir para o lar? Você, como cristão, quer ir para o lar? Você tem pregado o evangelho de fato? Você compreendeu a velocidade que o evangelho precisa ser pregado? A Bíblia fala que viu um anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. Ele estava voando, esse anjo. Agora, se você não está dando estudo bíblico, se você não está ligando para ninguém, se você não está mandando o WhatsApp da esperança, a bênção de Deus para as pessoas, se você não está envolvido na Semana Santa, mandando o link aí para as pessoas entrarem e receberem de Deus a palavra, o conforto para os seus problemas, você não está compreendendo Apocalipse 14, amigo. De repente você fala aguerridamente, falando, você tem que parar, você tem que se converter, e você é daqueles que pregam de forma para, não sei, é legal, a gente respeita a forma de pregar, mas se você simplesmente está pregando só para você, querendo mudar o comportamento das pessoas, você está equivocado na pregação. Você não compreendeu Apocalipse 14. E eu quero dizer que, depois da Semana Santa, nós vamos fazer uma série de estudos, e eu quero abordar as 28 crenças da igreja, e vou abordar também as 3 mensagens angélicas. E eu gostaria que você prestasse bem atenção. Amigo, entregue sua vida a Jesus. Você, como membro da igreja, entregue o seu coração a Jesus, entregue o seu coração à missão, se converta ao Evangelho de Jesus Cristo, para pregar o Evangelho para as pessoas. Se você ainda não fez, se você ainda não aderiu à Semana Santa, irmãos, começa hoje à noite, 8 da noite. Se você ainda não tem os seus 5 amigos, escolha, você tem amigos, você tem pelo menos 10 amigos, ore por essas pessoas, 6 da manhã, meio-dia e 18 e 6 da tarde. Ore para essas pessoas e faça com que essas pessoas, em nome do Senhor, entrem nos grupos de WhatsApp e faça chegar os links da pregação. A pregação de hoje, por exemplo, faça chegar ao coração dessas pessoas. Que Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. Que Deus tenha misericórdia da sua alma. Que Deus tenha misericórdia da minha alma, se porventura nós não estivermos comprometidos com a missão. Esse é o tempo de pregarmos na velocidade do anjo. Senhor Deus, obrigado. Cuide desta igreja. Que esta igreja possa, de uma maneira especial, tomar a decisão. Que ela possa, de uma maneira especial, Senhor Deus, aceitar este apelo. Aqueles que neste momento, meu Deus, estiverem em suas casas agora, sentados. Todos os irmãos do distrito de Pirassununga, especialmente. Eu sei que de repente tem um amigo internauta. É claro que vale para você também, se você sentir, onde você estiver.
Neste momento o apelo é para você ficar de pé aí, ó. Você que é membro dessa igreja, você que acredita nessa mensagem, você que quer ver Jesus voltar, o meu desafio nessa oração, o meu apelo é para você se levantar agora e falar assim: eu aceito ser um participante do Evangelho neste momento tão difícil. Eu quero utilizar o meu computador, o meu celular, as minhas redes sociais para a pregação do Evangelho. Se você crê, levanta neste momento, meu irmão e minha irmã. Se você acredita realmente que o Espírito Santo de Deus pode usar você através das redes sociais, levante neste momento e se coloque à disposição de Deus. Por favor, em nome de Jesus, faça isso. E a partir de agora, comece a orar, comece a entrar em contato com quem você não entrou. Mande o link para essas pessoas entrarem no WhatsApp, para elas receberem a bênção de Deus. E hoje à noite, meus irmãos, começa a Semana Santa, restaurados em Cristo. Que você, meu irmão e minha irmã, meu amigo internauta, seja restaurado em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você e que você se coloque à disposição. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa.